Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, não esqueça de clicar no like e faça os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Pessoal, se atente, eu agradeço, veio bastante perguntas, né? E eu agradeço, mas a maioria delas não pode ser aproveitada, tá, pessoal? Então se atente para esse tempo limite aí de entre próximo de 1 minuto e locais silenciosos. O que acontece? Tem vídeos aqui vindo com 2, 3 minutos, né? Áudios vindo com 2, 3 minutos e também com muito ruído de fundo, criança falando, cachorro latindo, ou num lugar muito barulhento. Então se atente, né? Vá lá num local mais silencioso e grava o seu áudio, a sua pergunta. E se você vê que ela ficou muito longa, né, regrave ali, tente ser um pouquinho mais sucinto na pergunta, sendo um pouco mais objetivo e tentando enquadrar ele aí em torno de 1 minuto no máximo. Tá ok, pessoal? Sem mais delongas, vamos aqui então à nossa primeira pergunta. Bom dia, professor Cobori. Me chamo Thalita, sou do Rio, e eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o impacto na economia da redução da jornada de trabalho, que já é uma realidade na Europa e que tem uma PEC em Brasília pedindo isso, e tem também uma petição pública com mais de 1.200.000 assinaturas pedindo o fim da escala 6x1, que não possibilita o trabalhador ter uma vida digna, ter um descanso, cuidar da sua família, que é um dia só. Geralmente a pessoa tem que resolver o que não resolveu da vida pessoal durante a semana toda. E aí a pessoa não descansa, não cuida da família, nunca está em eventos familiares. E existe também uma pesquisa do DIEESE de 2007 de que a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais já geraria mais de 2 milhões de postos de trabalho. Então, acredito que essa seja uma falácia dizer que a redução da jornada vai gerar desemprego. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Bem, Thalita do Rio de Janeiro, redução da jornada de trabalho. Na realidade, isso é uma luta antiga, né, dos trabalhadores, desde que os trabalhadores existem, existe essa luta, né, para ser mais preciso, os trabalhadores chegaram a trabalhar a 14, 16 horas por dia, né, quando eles começaram a se organizar, para reduzir essa jornada de trabalho para as 8 horas, diárias, né, e 44 horas semanais. Então foi uma luta bastante árdua, só acho que em 1919 que a Organização Internacional do Trabalho conseguiu essa conquista, e no Brasil só com a CLT, em 1932, né, no governo Getúlio Vargas, com a consolidação das leis do trabalho, foi reduzida essa jornada para que é atualmente 8 horas diárias, 44 horas semanais. Então essa é uma luta que na realidade faz todo sentido, inclusive econômico, né, ao contrário, Thalita, que muita gente aí critica e diz que vai gerar desemprego, é porque teoricamente eles estão dizendo que vai gerar desemprego porque isso vai ser ruim para a economia. Na realidade, mesmo essa redução da jornada de trabalho é sem a redução salarial, tá? Então, mesmo que se reduza a jornada de trabalho, isso vai ter um benefício econômico. Tem muitos países que já fizeram esses experimentos, tá? Qual que é a lógica disso? É que o trabalhador com mais tempo para sua vida pessoal, ele vai ter menos problemas de saúde, ele vai poder se dedicar mais à família, vai ter mais tempo para se dedicar à cultura, né, aos estudos, vai ter mais tempo para ler, para estudar, para ficar com a família, ficar com os filhos, né? Então, quando você tem um ganho na sua qualidade de vida, você costuma ser mais produtivo no trabalho. Então tem muitas empresas que já fizeram inclusive esses experimentos aí e adotaram essa redução da jornada de trabalho, não é nem a 6x1, tá, Thalita? 6x1, quem trabalha obviamente meio experiente no sábado, né, trabalha 6x1, trabalha os 5 dias da semana, de segunda a sexta, mais o meio período no sábado, e ele teria ali muito pouco tempo para se dedicar à sua vida privada, né? Ele teria só o tempo do restante do sábado e o domingo. Grande maioria das empresas não trabalha no sábado, quem não está muito no comércio, né, não está ligado a isso, trabalha só de segunda a sexta, é 5x1. Mas a grande luta, e que muitos países estão adotando,
é a jornada 4, de 4 dias na semana, só de segunda a quinta. Inclusive, tem empresas no Brasil que já adotaram isso, né? Já fizeram esse experimento e já viram que teve, na realidade, ganho de produtividade. Ou seja, o trabalhador com mais tempo para se dedicar aos estudos, à família, aos filhos, à educação, ao lazer, ao entretenimento, né? Como diz o Pepe Mujica, a gente vende o tempo, né? Então a gente está trocando o nosso tempo por dinheiro. E para que você tenha uma qualidade de vida, você tem que ter tempo para você mesmo, né? Não só para o trabalho, para a empresa que você trabalha. E as empresas fizeram esse experimento sem, obviamente, a redução da jornada, sem a redução salarial, ou seja, a pessoa trabalhava de segunda a sexta, passou a trabalhar de segunda a quinta, ganhando o mesmo salário e tendo agora um dia a mais de descanso, né, para ele se dedicar à sua vida pessoal. Ele produziu, inclusive, mais do que ele produziria se ele trabalhasse 5 dias. Isso faz todo sentido. E aí você tem ganhos também de saúde, você tem ganhos no transporte, as pessoas trabalhando menos dias por semana, você vai ter uma melhoria no transporte como um todo e principalmente no transporte público. Até porque a grande maioria dos trabalhadores, a gente fala 8 horas diárias, eles trabalham muito mais que isso, tá? Tem que acordar 4 horas da manhã, preparar tudo em casa, o que ele tem que preparar com a família. A grande maioria dos trabalhadores precisa fazer ali a sua marmita e ele vai pegar 2 horas de transporte público nas grandes cidades, né, para chegar no seu trabalho. Aqui em São Paulo, por exemplo, em grandes capitais como Recife, como o próprio Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, as pessoas que moram na periferia levam muito tempo para chegar no trabalho se ele trabalha nas zonas mais nobres da cidade. Então ele passa 2 horas no transporte para ir, 2 para voltar, aí já foram 12 horas, né? Desde do momento em que ele se dedica a ir trabalhar. Então isso tem um grave, né, um grave reflexo na sua saúde, né? Não só na saúde física, como também na saúde mental. Então, quando você reduz a jornada de trabalho, você tem ganhos de produtividade justamente porque melhora a qualidade de vida do trabalhador. Quando ele melhora a sua qualidade de vida, ele vai produzir, ter uma produtividade maior, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, quando você começa a trabalhar demais, você passa a notar que sua produtividade cai. Por quê? Porque você está cansado, aquilo que você, digamos, faria em 2 horas, você leva 3 horas para fazer, você não consegue mais se concentrar, você está muito cansado, você tem que parar toda hora. Você não é produtivo. Então, tem uma lógica por trás disso, né? Ao contrário que todo mundo quer dar só... Pô, o cara vai trabalhar menos agora, vai produzir menos e eu vou ter que contratar mais pessoas para ter que suprir essa queda na produtividade. Na realidade, o experimento que as próprias empresas fizeram é o contrário, né? Ele trabalha menos, ou seja, inclusive a empresa vai ter uma despesa menor com um dia a menos na sua infraestrutura. Se bem que hoje o home office já proporciona isso, né? O cuidado que a gente tem que ter com quem trabalha em home office é porque tem muita gente que está trabalhando mais, né? Já que trabalha de casa, está no home office, a empresa começa a exigir mais e o trabalhador começa, inclusive, a trabalhar mais do que ele trabalharia se ele tivesse presencial. Então, a gente não pode cair nessa armadilha, né? Então, você trabalhando 4 horas por semana, tendo uma carga horária de 4 horas por semana, você vai ser mais produtivo, justamente porque você vai estar melhor, né? Você vai estar mais feliz, com uma qualidade de vida melhor. E naqueles 4 dias que você está trabalhando, você vai ser mais produtivo, né? Isso não é uma falácia, isso já foi feito experimentos. Como você disse, nos países da Europa, muitos países já adotam isso, né? Se não me engano, os metalúrgicos alemães, eles trabalham 30 horas por semana. E você vê, a maior economia da Europa. Então, aqueles que são contra, acham que você precisa trabalhar mais, né? Tem uns coach aí que ficam falando essas besteiras, né? Que você só é pobre porque você trabalha pouco. Essas frases de efeito sem embasamento nenhum é só para ele vender o produto que ele tem ou a palestra que ele tem para os incautos, tá? Existem estudos, a Microsoft no Japão já fez um experimento desse tipo de trabalhar 4 dias por semana e ele viu que teve um resultado surpreendente, foi até melhor do que se trabalhasse os 5. Então, a luta dos trabalhadores é justamente para isso, para uma qualidade de vida maior, né? Trabalhar menos pelo mesmo salário, com uma qualidade de vida melhor. Você vai ter ganhos aí economicamente em todos os setores, né? Você vai ter o ganho de saúde, ou seja, se você tem ganho de saúde, você vai gastar menos com saúde, se você gastar do próprio bolso. Se você utilizar a infraestrutura do Estado, vai desafogar mais a infraestrutura do Estado com saúde. Você vai poder se dedicar mais ao lazer, à sua família, aos estudos. Você quer ler um livro, você vai ter mais tempo para ler um livro.
você vai ter mais tempo para fazer um curso que você desejaria fazer até para melhorar a sua qualificação. Então tem todos esses tipos de ganho, tá? E essa luta, ela é contínua. Então sempre vai ter quem é contra, né? Como eu disse lá em até 1919, onde a Organização Internacional do Trabalho conseguiu essa conquista, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia. E quando falaram em reduzir, essa briga toda com o mesmo discurso do que iria acontecer. Todo mundo, na época, foi contra a CLT, né? Tem gente, inclusive na reforma trabalhista, tiveram um retrocesso, mas tem muita gente que sempre foi contra a CLT, o 13º salário, o fundo de garantia. Então, sempre que se você tem uma conquista para os trabalhadores, sempre tem uma parcela da sociedade, principalmente das classes dominantes, são contra, né? Por quê? Porque ele vê nisso, vou ter um gasto extra, vou ter que contratar mais funcionários. É óbvio que em algum setor, quando você é mais produtivo e você começa a produzir mais, imagina, você tem uma empresa, você reduz a sua jornada, e tem empresas no Brasil fazendo isso, tá? Você reduz a sua jornada para 4 dias da semana. Aí você vê que você está, inclusive, produzindo mais do que quando você trabalhava com a mesma força de trabalho do que quando você trabalhava 5 dias por semana. O que acontece com a empresa? Ela começa a crescer em produtividade, então ela vai precisar contratar mais trabalhadores, mas não porque ele reduziu a jornada de trabalho, é porque a empresa começou a produzir mais, ser mais produtiva. Então tem ganhos econômicos, aqueles que gostam de utilizar o discurso econômico, tem ganhos econômicos em cima da redução da jornada de trabalho. E, obviamente, tem todo o lado que a gente tem que olhar, é o lado das pessoas, porque as pessoas não têm o direito de ter mais tempo para se dedicar à sua vida pessoal. Todo mundo tem que ter, ninguém precisa trabalhar feito um louco, né? Como diz os coaches, tem que trabalhar 14 horas por dia para ter prosperidade. Não é assim que deveria funcionar, tá ok? Então, eu acho que essa redução da carga horária, essa redução da jornada de trabalho, ela vai continuar avançando, né? E é preciso continuar avançando, tá ok? Essa é a minha opinião e eu tenho certeza que aqueles que têm o discurso do impacto econômico estão equivocados, tá? O impacto, ele é positivo na economia e não negativo, ok? Thalita, então vamos lá. A nossa próxima pergunta, tiveram várias perguntas, pessoal, sobre taxa de juros, né? Os 2 últimos vídeos do canal, do podcast anterior e o de quarta-feira, eu falei sobre taxa de juros. E continua sempre essa pergunta, porque, inclusive, quarta-feira agora, o Banco Central aumentou a taxa Selic em 0,25, né? Saiu de 10,5 para 10,75. Então, sempre esses questionamentos sobre taxa de juros. 80% das perguntas que vieram sobre isso. Eu vou ler 2 perguntas aqui e eu acho que já abrange quase todas as perguntas que vieram e vou responder sobre elas. Vamos lá. Olá, professor Kobori. Muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento com tanta lucidez e espírito público. Parece ser um contrassenso a utilização do aumento da taxa de juros para combater a inflação sobre a perspectiva da oferta. Se sobe os juros, diminui o investimento e, consequentemente, a oferta, pressionando a inflação para cima, não? Só vejo circular na mídia a perspectiva do impacto do juros sobre a demanda e a total desconsideração do preço do dinheiro na composição do preço dos produtos. Gostaria muito de ouvir a sua análise a respeito dessa reflexão. Abraço e Deus abençoe. Danilo Maicon, de Jacobina, Bahia. Já vou ler a segunda aqui na sequência, porque já respondo tudo de uma vez, tá? Olá, professor. Boa tarde. Sou o Danilo e falo de Niterói, Rio de Janeiro. Gostaria de fazer uma pergunta. A teoria econômica clássica prega que é preciso aumentar a taxa de juros para reduzir a demanda e, assim, baixar a inflação. Não consigo ver a relação de causalidade entre aumentar a taxa Selic e a diminuição de compra de produtos e serviços que não dependem de crédito, como alimentação, lazer, etc. Isso faz sentido? Há instrumentos de governo para aumentar a oferta de produtos e serviços e equilibrá-la com a demanda para, assim, evitar o fenômeno inflacionário? Obrigado, abraços. Vamos lá, taxa de juros. Como vocês sabem, eu sou um crítico, né, dessa política monetária que aí está, porque ela é uma política monetária ortodoxa que muitas vezes não faz sentido, né? Então, veio uma pergunta aqui sobre a política monetária atua sobre a demanda agregada, né? Se você tem um problema de oferta, qual o sentido da taxa de juros atuar sobre isso? Tem um reflexo claro na economia, que eu já falei bastante aqui no canal e vou falar novamente. Mas pegando aqui essa última aqui, que tem uma dúvida, você fala, eu subi a taxa de juros, eu reduzo o crédito. Por quê? O crédito fica mais caro, as pessoas param ou consomem menos via crédito, né? Então, eu reduzo a demanda via crédito.
E aí a sua dúvida é, eu não vejo de forma direta, né, se atua só sobre crédito. E as pessoas que não utilizam crédito para consumir? As pessoas que não utilizam crédito para consumir, isso é afetado pela atividade econômica, porque quando você sobe a taxa de juros e você esfria a demanda, seja ela via crédito, seja qualquer, ou diretamente, que é o que eu vou explicar, o que acontece? A atividade econômica começa a cair, ou seja, a economia desaquece. Quando a economia desaquece, o que começa a gerar? Desemprego. Né? As empresas estão vendendo menos, diminui a demanda, elas começam a vender menos, e aí você começa a gerar desemprego na economia. Quando você gera desemprego na economia, é menos pessoas empregadas, é menos renda disponível para consumir na economia como um todo. Então, diretamente, a sua dúvida é exatamente essa, tá? Você reduz via crédito e diretamente você reduz porque você diminui a renda disponível para o consumo. Ou seja, mais pessoas desempregadas, menos pessoas consumindo. Então, menos pessoas consumindo diretamente, não utilizam crédito, utilizam o salário direto para fazer esse consumo. Você vai ter também um desaquecimento aí da demanda via desemprego, aumento do desemprego no país. Okay? Então, é justamente esse é o reflexo na economia. Agora, na primeira pergunta, essa dúvida sobre qual o sentido, né, se a política monetária, a taxa de juros, que é uma principal ferramenta de política monetária, a taxa de juros, ela atua sobre a demanda agregada, e você, na realidade, tem um problema de oferta, qual que é o sentido de você aumentar a taxa de juros? Nenhum. Né? É o que eu sempre falo aqui. Eu estava até vendo uma entrevista da Mônica De Bolle, eu tenho até um livro dela aqui, eu gosto muito dela, e ela soltou uma frase ali que eu achei interessante, porque o Banco Central e os economistas, muitos, né, já tentando justificar o aumento da taxa de juros, porque esse aumento das queimadas prejudicou a safra, né, vai prejudicar a safra de alimentos, e lá na frente vai gerar uma pressão inflacionária. Então, precisa aumentar a taxa de juros. E ela brincou, taxa de juros não é jato d'água, que a taxa de juros vai atuar sobre queimada, ou seja, ela fez uma frase de efeito, faz todo sentido, porque qual o efeito da taxa de juros sobre esse choque de oferta produzido por queimadas? Ou seja, você vai ter menos alimentos disponíveis porque as queimadas criaram aí um choque de oferta. Então, a taxa de juros não tem efeito nenhum sobre isso, vai ter efeito sobre a demanda. Então, traduzindo aqui o que eu já fiz em outro vídeo, traduzindo no popular, o que está dizendo? Eu tinha uma demanda aqui, no caso aqui, pegando isoladamente só alimentos, né? Eu tinha uma demanda aqui por alimentos e uma oferta por alimentos. Aí veio as queimadas, teve um choque de oferta, vou ter menos oferta de alimentos. Aí o que eu faço? Eu aumento a taxa de juros, não atua sobre a oferta, vai atuar sobre a demanda. Aí eu reduzo a demanda para equilibrar de novo com a nova oferta depois desse choque. Traduzindo, o que eu estou dizendo aqui? Pessoal, vai ter menos alimentos para todo mundo comer porque teve um choque de oferta. Eu estou aumentando a taxa de juros aqui porque uma parte aqui de vocês vai ter que ficar sem comer, né? Eu vou reduzir a demanda porque tem menos alimentos. Ou seja, os alimentos que estão aqui do lado da oferta disponíveis são agora menor, vai alimentar uma parcela menor da população. Então, vou aumentar a taxa de juros e vou excluir uma boa parte de vocês aí de consumir esses alimentos para equilibrar a oferta e demanda. Então, eu já fiz essa crítica e no vídeo, se não me engano, do podcast passado, em que eu falo exatamente isso, tá? Traduzindo no popular é isso, tá? Traduzindo no popular é isso. A taxa de juros, ela é aumentada e o que ela faz é excluir pessoas da economia. Quais as pessoas da economia que a taxa de juros alta está excluindo? As mais pobres. Então, a classe média, e obviamente a classe alta, você acha que eles vão parar de comer porque a taxa de juros subiu? Não, primeiro, a maioria não vai perder o emprego. Nem emprego tem, né? Já tem reservas de riqueza suficiente, já concentraram a riqueza suficiente. Quando você aumenta a taxa de juros para reduzir a demanda, você está afetando os mais pobres. Quem vai consumir menos é os mais pobres. Quem tem condições vai continuar consumindo mesmo a preços mais altos. Então, o raciocínio é simples dessa forma. Eu não sei porque aqui as pessoas, algumas de vocês aqui me criticam quando eu falo isso. Aí fala, o governo... Eles pegam frases prontas, né, de discurso de outras pessoas que postam ou distribuem por WhatsApp ou põem na internet, também pegaram esse discurso pronto de outras pessoas, né, não tiveram um senso crítico, uma reflexão sobre o que estão falando e ficam repetindo. Não, o que está gerando inflação é os altos gastos do governo. Pegue os números, não tem nada a ver com o que vocês estão falando. E outra, se o gasto do governo que mais aumenta é justamente para pagar juros. Então, a cada 1% que você aumenta a taxa Selic, são 50 bilhões de reais a mais.
Então, vocês acham que o governo começou a gastar mais com saúde. Gastou 5 bilhões a mais em saúde. O governo está gastando demais, mas ele pode gastar mais 50 bilhões para pagar juros para os detentores de capital, para quem já tem riqueza acumulada. Ninguém fala isso. Então, uma boa parte do orçamento está sendo gasta para pagar juros. Aí o Banco Central aumenta a taxa de juros, vai gastar mais para pagar juros. Isso é gasto público também, tá? Isso é gasto do governo. E aí, essa crítica ninguém faz. Todo mundo faz quando ele aumenta o gasto com educação, aumenta o gasto com saúde, aumenta o gasto com programas sociais, com políticas públicas. Aí é passível de receber todas as críticas do mundo, porque ele está aumentando o gasto público. Mas se ele aumentar gasto público para pagar mais juros para quem já concentra a maior parte da riqueza do país, isso não tem problema nenhum, ninguém critica isso. Então, o meu papel aqui é fazer essa reflexão. O que está errado nesse modelo e o que pode melhorar. O modelo claramente está errado. O modelo que está só aumentando a desigualdade, só concentrando cada vez mais riqueza, ele está errado por princípio. Contra fatos, não há argumentos. Então, o que a gente precisa fazer? Reflexões, ter senso crítico, né? Estudar novas maneiras de resolver esse problema. Porque da forma que está tentando resolver e que sempre foi tentada resolver há mais de 4 décadas, não está dando certo, está dando errado, está piorando a situação. Então, o papel da reflexão, quando a gente faz aqui no canal, é esse, tá ok? Não é só a crítica pela crítica, é a crítica porque a gente precisa achar um modelo melhor que beneficie a maior parte da população e não continue beneficiando cada vez mais a menor parte da população. Espero ter sido um pouco mais didático. Vamos aqui para a próxima pergunta. Ótimo final de semana, professor. Eu gostaria de saber por que as maiores altas da Bolsa Americana hoje, foi dia 19/9, né? Foram de hotéis e resorts. Se pudesse fazer uma radiografia da situação que está levando a esta alta, grato. Ele não colocou o nome aqui, mas vamos lá. Eu achei interessante, coloquei isso aqui porque 19 foi quarta-feira, foi quando teve a maior alta nas bolsas americanas, principalmente pelo que ele relatou aqui de hotéis e resorts. O que aconteceu quando subiu a taxa de juros? As moedas ao redor, frente ao dólar, elas se valorizaram e o dólar desvalorizou. Por quê? Agora com a taxa, lembra daquele movimento que eu falei? Se a taxa de juros americana ela está num patamar e a taxa de juros de qualquer outro país, vou pegar o exemplo do Brasil, ela subiu, o que aconteceu? Eu agora, Brasil, estou pagando mais juros pelo seu dinheiro. Qual a tendência? É uma migração, um fluxo de capitais para o Brasil de investidores querendo aproveitar essa taxa de juros agora um pouquinho maior. Então começa a entrar mais dólares no Brasil, mais dólares entrando no Brasil para serem convertidos em reais. O que acontece? Quando você entra no Brasil, você precisa comprar real. Você está com dólar, você precisa trocar por real para investir no título público do Brasil. Então você começa a comprar mais reais. Você aumenta a pressão do lado da compra do real. O real tende a se valorizar, ok? O que vem acontecendo de um tempo para cá, quando os Estados Unidos começou a subir a taxa de juros. O inverso, né? Os Estados Unidos sobe a taxa de juros, os Estados Unidos está dizendo, agora estou pagando mais pelo seu dinheiro. Então, há um fluxo de capitais para os Estados Unidos. É o inverso. Quando você vai para os Estados Unidos passear, o que você tem que fazer? Quando você vai lá, comprar dólar para entrar lá. Se você vai investir em título do Tesouro Americano, o que você precisa fazer? Comprar dólar para investir no título do Tesouro Americano. Então, há uma pressão de compra de dólar, o dólar tende a se valorizar, tá ok? Quando você está saindo do Brasil, você precisa comprar dólar para ir para os Estados Unidos. Então, você entra na ponta compradora de dólar, existe uma pressão maior compradora de dólar, o preço do dólar tende a subir, o dólar se valoriza. O que aconteceu agora na quarta-feira? Os Estados Unidos baixou a taxa de juros. Quando ele baixou a taxa de juros, uma parte do fluxo de capital dos investidores saiu dos Estados Unidos para voltar aos seus países de origem. E aí o que aconteceu? As moedas desses outros países se valorizaram frente ao dólar. O que acontece quando a moeda do seu país começa a ficar mais forte? As coisas dos Estados Unidos ficam mais baratas. Então, isso começou a atrair, e o mercado sempre se antecipa, vai atrair o quê? Um fluxo maior de turistas para os Estados Unidos. Opa, ficou mais barato agora passear nos Estados Unidos. Então, vai existir um fluxo maior de turistas para os Estados Unidos, logo, as ações dos hotéis e dos resorts tenderam a valorizar. E o mercado já se antecipou e começou a se valorizar. Por quê? Os hotéis e resorts americanos vão faturar mais agora, porque vai ter um fluxo maior de turistas entrando nos Estados Unidos para passear. Então, o mercado já se antecipou. Por isso, teve esse movimento. As maiores altas nos Estados Unidos foram
de hotéis e resorts, né? Você tem esse efeito imediato aí. O mercado se antecipa, obviamente. As pessoas todas aí já não foram para lá, mas o mercado já se antecipa, já que o valor de uma empresa, o valor de qualquer ativo, e é uma ação de uma empresa, ela é a capacidade que essa empresa tem em gerar caixa no futuro. Então, já existe uma perspectiva no futuro de ter um fluxo maior de turistas. Essas empresas vão faturar mais, elas faturando mais, vai ter um fluxo futuro de caixa maior para essas empresas, que trazidas a valor presente vão elevar o valor da empresa, tá ok? Então, esse é o movimento que aconteceu lá nos Estados Unidos, na Bolsa Americana. Para sua dúvida aqui, explicando aqui de forma um pouco mais simples e didática. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham apreciado esse episódio. Ele fica por aqui. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95550 0005. Perguntas em 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala. E não se esqueça de gravar de locais silenciosos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Se gostou, obviamente, clique no like que ajuda o canal e faça os seus comentários aqui abaixo. Eu leio todos, tá, pessoal? Como eu disse, humanamente impossível responder a todo mundo, mas eu leio todos e fico muito lisonjeado e grato aqui por todos os elogios e também pelas reflexões e até as críticas, né? As críticas são bem-vindas, desde que elas sejam embasadas. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.